A palavra do Senhor está se cumprindo. Esta palavra não falhará. É tempo de conserto e com Deus vou me consertar. Glória a Deus. Amém, amados. Cumprimentar o povo na paz do Senhor. Estamos trazendo hoje uma mensagem para a meditação. A palavra de Deus está se cumprindo a cada dia, cada instante. Eu louvei esse pedacinho, esse louvor que está envolvido nessa palavra que nós vamos falar hoje. A você que vai estar conosco na live, você possa pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Marcos, no capítulo 13. Nós vamos falar pouco, mas o que está acontecendo nos finais dos tempos. A palavra de Deus está se cumprindo a cada instante. É somente você abrir seus olhos e ver. Você que vai estar conosco, possa ficar até o final desse vídeo, um vídeo curto, somente para a meditação da palavra. No livro de Marcos, no capítulo 13, vamos falar sobre essa passagem hoje. O que está acontecendo no país é o que Jesus falou há séculos e séculos passados. E hoje nós estamos vendo o que está acontecendo, foi falado lá naquele tempo em que Jesus estava caminhando de face a face, de lado a lado com os seus seguidores. Louvado seja Deus. No livro de Marcos, no capítulo 13, nós vamos falar somente um pouco da palavra. No livro de 13, no versículo 5, diz assim: E Jesus, respondendo-lhe, começou a dizer-lhe: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá na terra, em diversos lugares, e haverá fome, e isso será o princípio de dores. Amado, nesse instante, o vídeo não ficar prolongado, quero que você medite nessa palavra. Hoje é dia 22 de março de 2026. E você possa começar a meditar nessa palavra. O que Jesus falou há séculos e séculos passados. Porque no livro de Marcos, no capítulo 3, no versículo 1, se você pegar a tua Bíblia e você começar a examinar, quando Jesus saía do templo, um dos discípulos, no versículo 1, diz assim: Mestre, olha que pedras lindas e que edifício bonito. Jesus olhou para aquele discípulo e falou: Olha, não ficarás aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Amado, eu creio e acredito que Jesus, quando ele falou essa palavra no versículo 2, Jesus sempre andava junto de muitos seguidores, e aquilo despertou a atenção dos discípulos. Jesus podia até elogiar a palavra dele, falar assim: olha, realmente é um tempo bonito, quem fez, fez com zelo, quem fez, fez com carinho, está muito bonito. Mas Jesus, ele não passa a mão em ninguém. Jesus, ele veio para falar a verdade que Deus mandou ele fazer. Quando Jesus fala para eles, eu acredito que aquela multidão que estava com ele: mas Jesus não está, porque Jesus, aonde que ele caminhava, ele tinha muitos seguidores, tinha pessoas enfermas, pessoas oprimidas, pessoas que precisavam de uma cura, de uma libertação, e aonde que o povo sabia que Jesus estava caminhando,
a multidão ia estar lá com ele para receber a cura, a libertação, ou se receber a salvação, ou permanecer seguindo ele. Então tinha multidão de pessoas. A Bíblia fala, se você ler aqui no início do livro de Marcos, que Jesus ele sai dali, ele sobe no Monte das Oliveiras, porque Jesus precisava de descanso também. Jesus era 100% homem e 100% espírito, então ele precisava de descansar, devido a tantas pessoas pedir isso, pedir aquilo, pedir cura, libertação, pedir que ele vá até a casa dele para poder curar a filha que estava doente, como o Jairo fez. Então Jesus tinha cansaço. Aí a Bíblia fala que Jesus sobe em frente ao templo, no Monte das Oliveiras, e aí então os discípulos aproveitaram a oportunidade. É isso que é importante, amado, é aproveitar a oportunidade. Aí então no versículo 3, eu não vou ler aqui, para não ocupar tempo, no versículo 3 a Bíblia fala que quando Jesus está lá no Monte das Oliveiras, em frente àquele templo lindo, amado, Jesus não estava preocupado, presta atenção, num tempo bonito não. Muitas pessoas líderes podem até ficar tristes ver esse vídeo, vai ficar até chateado e dizer assim, ué, mas então vão deixar a casa do Senhor bagunçada? Não, não é isso que eu estou querendo falar. Eu estou querendo falar que Jesus, ele deu um exemplo para os discípulos, que ele não estava preocupado com as quatro paredes. Ele não estava preocupado porque aquele templo era um templo bonito, que teve pedras maravilhosas. Ele podia falar assim, olha, realmente quem fez com muito carinho. Não, ele falou, tudo isso vai ser derrubado. Jesus quis dizer que nós, como servos, nós temos que estar preocupados com quem está dentro do templo. Porque dentro do templo, amado, existe várias coisas ali dentro. Existem pessoas ricas, existem pessoas pobres, existe empresário, existem pessoas que têm situação financeira boa, mas também existem pessoas que estão ali para adorar. Existem pessoas que estão ali porque quer seguir a Cristo. Eles não estão, Jesus estava preocupado, não era com a beleza exterior, mas ele estava preocupado com a beleza interior. É isso que eu quero passar para você, amado, você que vai assistir esse vídeo, que você possa sentir que Jesus, ele está preocupado não com as coisas exterior, ele está preocupado com as coisas interior. Ele está preocupado com quem está dentro do templo, passando necessidade, passando privacidades, sofrendo dores, que foi ali para procurar uma palavra de consolo, uma palavra de carinho. É isso que Jesus é preocupado. Agora vamos chegar aqui no versículo 7. Quando Pedro, Tiago e João e André, eles sentiram que era a hora exata, se você ver o versículo 3, você vai ver que eles sentiram que era a hora exata de perguntar, porque Jesus não estava mais com a multidão. Ele estava junto no monte em descanso. Aí então Pedro, Tiago, João e André chegam e falam, mestre, me explica essa parábola. Quando vai acontecer isso? Como é que vai ser os sinais? Parece que eu estou vendo aqui nessa palavra Jesus orientando os discípulos de uma maneira certa e correta. A preocupação de Jesus é que a igreja do Senhor, ela possa estar ataviada como uma noiva esperando o seu noivo naquele grande dia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou falando aqui para afetar ou entristecer qualquer líder evangélico, não. Talvez você possa até pensar que eu estou falando que Jesus ensinou para a igreja. É isso que eu estou passando para você, amado, você que vai estar conosco dessa live. Jesus então agora ele olha para André, Pedro, Tiago, João e André, ele fala, olha, eu vou te dar um sinal em que vai acontecer. Quais seriam os sinais que ia acontecer? Jesus diz assim,
E quando ouvis de guerra, rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. O que falta a você, amado? A própria mídia está falando e está mostrando o que está acontecendo, aquilo que Jesus falou há séculos e séculos passados. Hoje está acontecendo isso. É guerra, rumores de guerra, é fome. Nesses países, muitos deles estão passando fome. Então, amado, o que falta você entender? Que a palavra do Senhor, é por isso que eu contei aquele louvor no início, ela está se cumprindo. A cada dia e cada instante ela está se cumprindo. Mas Jesus olhou para os discípulos: olha, isso ainda não é o fim, é princípio de dores. Princípio de dores. Então o que eu quero passar para você, amado, é que Jesus está preocupado com quem está dentro do templo. Ele não está preocupado com quem está fora, ou seja, com o templo que está sendo feito pela mão do homem, não. Ele está preocupado com as almas que estão gemendo e chorando, precisando de uma palavra de amor e de carinho, enquanto muitos não estão preocupados com isso. Eu estou passando o exemplo que Jesus deu para a igreja. Aí nessa profecia aqui, no versículo assim: porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, haverá fome, isso será o princípio de dores. Terremoto está acontecendo, sinais estão se cumprindo, lugares alagados, mas o povo não está nem aí. O povo não está nem aí pelos sinais que estão se cumprindo. Eu queria que esse vídeo ele viralizasse para o mundo inteiro, porque o povo não está nem sequer preocupado com a vinda de Jesus. A cada dia, a cada instante está se aproximando, os sinais estão se cumprindo. Eu creio que naquele instante os discípulos, os 4 discípulos que estavam perguntando a Jesus, eles começaram a sentir que isso ia acontecer, e hoje está acontecendo. Nem a mídia pode esconder. A guerra está aí e nós estamos vendo com nossos próprios olhos. A fome está aí, nós estamos vendo aí um rebuliço dizendo aí que a greve dos caminhoneiros pode chegar, e pode chegar. E aí então vai se cumprir aqui no Brasil também a fome. Porque se os caminhoneiros não for lá buscar a alimentação, como é que nós vamos ter a comida na mesa? Para nisso e pense nisso. É a palavra de Deus que eu estou falando. É a palavra da verdade. Pare e pense. Pare e pense o que está acontecendo. O que Jesus falou há muitos séculos passados está se cumprindo hoje, no século 21. Vou terminar já. Mas importa que, versículo 9 assim: mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados e sereis apresentado ante os governadores, reis, por amor de mim, para lhe servir de testemunho. Está se cumprindo, amado? Se você vê, tem país aí que nem... Eu fiz um vídeo passado aí, que eu citei alguns países que não podem nem pregar a palavra de Deus. Então, essas pessoas que estão ali pregando o Evangelho de Cristo, nesse estado, nesse país que não pode pregar a palavra, eles estão ali para fazer o líder de Jesus. Eles estão morrendo pelo amor do Evangelho. Está se cumprindo essa palavra aqui. Eles estão morrendo porque estão pregando a palavra de Deus. Eu vi um vídeo aí que pessoas são enterradas vivas, somente com a cabeça de fora, para morrer. Os governos, os reis, eles não querem que o Evangelho seja pregado lá na Índia, lá na Argélia, lá no muçulmano, porque eles têm os deuses deles.
mas o evangelho tem que ser anunciado. Isso Jesus falou há muitos séculos passados. E isso está acontecendo na face da terra. Que Deus te abençoe, amado, você que vai assistir esse vídeo, no finalzinho eu estou falando, que você possa compartilhar para algumas pessoas, que você possa se inscrever no canal. Se o Espírito Santo chamar você, se inscreva no canal. Que você possa guardar essa palavra dentro do seu coração, nesse dia de hoje. Que você possa assistir esse vídeo e receber essa palavra na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu vou só deixar só mais um versículo aqui. Eu não posso deixar de falar essa palavra. No livro de Marcos, no capítulo 13, o versículo 28, ele fala assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já é o seu ramo se torna tenro e brotam folha, bem sabeis que já está próximo o verão. É assim, é a vida de Cristo. Você está vendo os sinais se cumprindo? Jesus contou essa parábola, mostrou, e agora nós estamos aguardando a vinda de Jesus. Vou parar por aqui. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Pai Santo, Pai amado, abençoa o povo que vai estar comigo nessa live. Derrama as tuas bênçãos, Pai, que as pessoas não se cansam de ouvir a palavra, mas que eles possam ficar até o final e receber uma bênção do Senhor, em nome de Jesus. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação e a intercessão do Espírito Santo seja contigo, que aguarda a vir o Senhor e que você fala junto comigo. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.